Boa noite, Cleide, Angélica, Pastor Marcos. Que benção, Pastor Marcos. Nandinho, Luciana, né? Cleide, boa noite. Hoje a live é internacional hoje. Daqui a pouco nossa querida Shirla vai estar junto conosco aqui compartilhando das bênçãos do Senhor. Tantas coisas boas que nós vamos estar compartilhando daqui a pouco. Boa noite, Cleide. Grande pastor Marcos. Lucas. Pastor logo vai estar no Rio de Janeiro. Obrigado, pastor Marcos. A Aninha chegou aí. Olha a Aninha, maravilha. Valquíria. Que bênção. Kevin. Kevin. Hoje a live é internacional. Nós vamos estar com a nossa querida Shirla. Vai ser um tempo maravilhoso. Um tempo onde ela vai estar contando tanta coisa boa, né? Não sei se o som tá alto aí. Deixa eu baixar mais o som aqui. Tempo de bênção, tempo de glória. Queridos, quero compartilhar com você a minha alegria, gente. Passamos mais de 5.000 pessoas no nosso Instagram. Quase 5.050 pessoas. Obrigado a todos vocês participando. Pessoas maravilhosas participando junto conosco. Guarapari, Espírito Santo. Olha, gente do Espírito Santo. Damares, cadê o Miguelzinho? Tá tudo bem com ele? Glória a Deus, vai ser bom demais hoje à noite. Caruaru também já está aqui. Jadna, Salles. Eita, vamos botando na cidade aí. Anderson, que coisa boa, homem de Deus. Chamar a Sheila aqui para a gente já aproveitar o máximo com ela. Vamos embora. Maravilha! Que bênção, que bênção. Deixa eu baixar aqui. Fala, poderosa! Eita, homem de Deus, boa noite. Tô de country hoje aqui, viu? Esse chapéu aí, o que é isso, hein? Esse é porque eu vou pro Texas. Meu Deus! Sheila, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que tempo bom estar aqui com você. Vai ser um momento maravilhoso de boas histórias. E eu sei que você tem muita riqueza para passar para nós aí. Seja muito bem-vinda e se apresenta aí para o pessoal. Amém. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma grande honra, né, estar fazendo parte aí dessa equipe que compõe a sua live, porque você só chama quem é top. E eu estou muito honrada aí pelo convite, né? E esse chapéu com esse Rastafari aí, tá muito bom, viu? Daqui a pouco o Hugo, Guto entra aí dizendo que é cabelo ceboso, chapéu ceboso. Daqui a pouco. Quero ver se eu copo ceboso, viu? Que eu preparei um copo aqui. Falta um copo ceboso ali, viu, Levi? Sheila, que coisa boa. Sheila, é da onde? É de Campina Grande? Veio da onde? Como foi isso? Olha, ele chegou. Olha, ele chegou. O bispo chegou, aí pronto, meu filho. Aí ele vai arrasar contigo agora, viu? Se prepara com esse cabelo ceboso, com esse chapéu ceboso. Pois é. Olha aí, ó. Falei. Ele já falou, já. Meu Deus, não tem tempo, não. Que coisa. Mas ele vai... Se ele tiver história sua, ele vai botar aí para você contar, viu? Pega leve, viu, bispo? Pega leve. Conta aí a tua história. Onde nasceu, bom, tua família, como chegou no Verbo. Sou de Minas Gerais. De Minas? Sou mineirinha com esse sotaque nordestino. Meus pais são baianos, né? Mas os filhos, né? As filhas, somos 3 filhas. Nascemos em Minas, em Belo Horizonte. E quando eu tinha cerca de 19 anos, eu parti para Londres, né? Fui morar na Inglaterra,
por uma direção Caramba. de Deus. Me converti aos 15 anos, né? Mesmo não tendo uma base da palavra da fé naquela época, mas eu tinha fome, né, e sede de Deus, e foi o Espírito Santo me guiando, né, pela misericórdia dele mesmo, sem muito conhecimento, né, mas pela comunhão com o Senhor, Mas você ouvindo a tinha voz contato dele. com alguém lá, não? Tinha contato já com Não, alguém? Como é que foi não. assim? Bom, eu fui, na verdade, fazer um super intensivo, né? Eu saí de férias do trabalho e fui para ficar só um mês lá, estudando Ah, inglês, né? Era o meu objetivo, né? Eu tinha ouvido de Deus que eu deveria falar inglês, né? Estudar o inglês por causa do meu ministério, mas naquela época eu nem sabia, né? O que que era ministério direito. ele está dizendo que eu estou tomando água no copo de liquidificador. Cadê seu copo ceboso? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Que O copo? meu é esse aqui, ó. Misericórdia. Isso é um copo Aí, parecendo um copo do Herbalife. ele disse que é no liquidificador aqui. Tá parecendo mesmo, viu? Olha, eu trouxe meu É, copinho para você para te ensinar como é que faz, viu? Olha. cadê a minha xícara, Anisca? Aqui tem a minha foto aí, para mostrar aqui Tu tem também. uma xícara com a tua foto. Minha Rapaz, foto. rapaz, é outro Ah, e a Anisca nível. já guardou já. E a Anisca guardou, olha só. Diz, Sila, conta. Bom, então, né, o Senhor tinha falado para eu aprender o inglês por causa do meu ministério, mas naquela época sem conhecimento, sem palavra, sem base nenhuma, sem palavra da fé nenhuma, né? Eu nem entendia direito o que era, mas por uma Ah, obediência mesmo ao Senhor, eu, aos 19 anos, comecei então a ver esses cursos intensivos, né, de intercâmbio que pessoas faziam indo para estudar fora. Aí fui por um mês, para ficar só um mês lá na Inglaterra estudando. sim. E aí eu conheci, nesse tempo que eu estava lá, eu fiquei na família né, na casa de uma família inglesa mesmo, porque eu queria a imersão total no idioma. Mas eu acabei conhecendo um casal, né, que 4 dias antes do meu retorno para o Brasil, eles falaram: olha, a gente vê a mão de Deus sobre sua vida, vemos que você é uma jovem séria com as coisas de Deus, e a gente não tem muito para te oferecer, mas a gente tem um quarto aqui disponível. Era um casal mais velho, eles não tinham filhos, né? E eles disseram: se você aceitar, você pode ficar aqui para aprender a língua, o idioma e tal. E aí, de um mês que eu fui, né, só de férias, acabei morando por 8 anos. Ei, Então, Deus abriu realmente, né, uma porta para eu permanecer. Não tinha dinheiro, né, para ficar, então, por um tempo eu tive que depender deles, né, e eles foram, assim, foi um casal mesmo levantado por Deus, né, para poder me ajudar. E depois eu aprendi que podia, como estudante, trabalhar meio horário na Inglaterra, então eu trabalhava meio horário e estudava meio horário. E comecei então a juntar dinheiro e ajudar também, né, na casa e tal. E depois de 1 ano e meio morando com eles, eu comecei a ter a minha independência financeira. Fui morar sozinha, né, fui fazer cursos de especialização no idioma, né, na língua inglesa. Ainda estava ah, estudando, né, com inglês. E aí comecei também a ter interesse, né, porque na odontologia, porque eu comecei a trabalhar como enfermeira lá, instrumentista, né? Lá é uma profissão, você tem que fazer exame nacional, né? Você faz uma prova e tal. Então eu fui para uma faculdade, né, num departamento para estudar a respeito de enfermagem odontológica. E aí, quando eu realmente, né, subi profissionalmente, né, fui trabalhar num hospital de renome, né, na Inglaterra, com vários especialistas de renome na Europa, e me envolvi bastante com essa área odontológica. E quando eu estava pensando em fazer faculdade na Inglaterra, o Senhor falou para mim: faça a escola bíblica primeiro, né? Na época, o bispo Keith Butler,
Ele estava plantando uma igreja em Londres, né? E estava abrindo uma escola bíblica também. E eu falei, tá bom, eu vou então fazer essa escola bíblica aí, né? Obedecendo o Senhor, né? Dentro dessa questão. Mas para mim era assim, vou fazer a escola bíblica, né? Depois de Sim. 2 anos, aí eu vou fazer minha odontologia em Londres, né? Porque eu realmente tinha essa pegada, né? Eu estava muito bem, era uma carreira que eu queria seguir e tal. E tudo mudou depois que eu ouvi a palavra da fé, né? Você nem imaginava, né, Sheila, entrar aqui no ministério, ser intérprete oficial, né? Uma das nossas Não, não, intérpretes. não, não. Nada disso passava, nem para voltar no Brasil também, não? Eu não Ou me pensava? via, não, eu não me via no Brasil, né? Eu já estava morando há 8 anos na Inglaterra, estava muito bem, estava noiva, né? Como O quê? nati, estava noiva Sério? para casar, tudo certinho, mas aí Deus fez o reboliço. Meu Deus! E ele passou assim 1 ano falando comigo que eu deveria voltar para o O bichinho ainda está Brasil. esperando, ainda ele está esperando você, Sheila. Olha, depois que eu cheguei no Brasil, né, morando aqui ainda no Brasil recentemente, ele tentou contato algumas vezes, mas eu sabia que Uau! não era o plano de Deus, então a gente tem Ah, que cortar na carne mesmo quando doa, né? é. Ele foi o primeiro homem, né? O primeiro e único homem com quem eu me apaixonei realmente e tinha perspectiva de casar. É um homem de Deus, né? Tem chamado para o ministério também, mas Aham. assim é totalmente diferente daquilo que Deus tinha para minha vida, né? Se eu tivesse ficado lá, casado, eu realmente não estaria vivendo o melhor de Deus, né? Conheci dessa família maravilhosa que é a família Verbo da Vida, com quem eu me Yes. conectei, né, tão fortemente. Uma vez Maneco até falou algo para mim, ele disse que eu fui enxertada, né, no Verbo da Vida. Eu não fui criada no Verbo, por assim dizer, né? Mas é como se eu tivesse sido, né? E eu acho que a combinação, né, a conexão que aconteceu quando eu fui convidada por pastor Bud Mama, Jen, para vir servir ao ministério aqui em Campina Grande, eu acho que foi de Deus mesmo, foi uma direção que eu ouvi mais uma vez. É maravilhoso, né, pastor? Quando você é guiado pelo Espírito, mesmo você não Meu Deus. entendendo, né? Você toma passos em fé para servir a Deus, para obedecer a Deus, e você nem sabe, né, da magnitude daquela sua obediência onde vai levar. E eu não Yes. tenho, assim, arrependimento nenhum, né, de ter seguido os passos que eu tomei, de primeiro voltar para o Brasil, né? Eu estava morando na Inglaterra, morava sozinha, tinha um bom emprego, né? Ganhava bem, Imagina. né? Eu morava numa área Nobre. muito badalada, nobre. Eu morava perto do Kensington Palace, que era a casa da Diana, princesa Diana. Sim! Andando Quem nas ruas, compara? eu via Madonna passando às vezes, né? O quê? Aquele ator lá do 007, o Pierce Brosnan, né? Fazia compra Meu, no meu supermercado local. Então, assim, Deus começou a falar para mim para voltar para o Brasil. Eu falei, para trás de mim, Satanás. Não podia ser verdade uma coisa daquela, né? ai, Noiva, né? Jesus. Tudo se Caramba. concluindo, né? Mas é bom seguir uma direção. Guta, enquanto isso, Abraão morava na Cachoeira. Eu morei só nos bairros nobres aqui. Catolé, Liberdade. Né? Não teve Catolé aqui. Aqui eu encontro só gente boa. É da liberdade para o mundo, né, pastor? Eu quero saber, Sheila. Você Diga já aí. morou lá, mas eu quero saber se você sabe traduzir. Praise the Lord. Viu? Traduza. Ai, my Tá God. parecendo pão de ló. Ai, Sheila. Pão de Aí, ló. Vamos lá, eu traduzo, vai. me diz uma coisa. Aí, como foi seu encontro tanto com o pastor, como Mama Jane, como o Verbo? Como foi esse encontro, essa
essa ligação. E depois que você contar sobre isso, aí me fala também de Nancy Dufresne. Bom, quando eu, em obediência, né, disse sim ao Senhor e retornei para o Brasil, né, antes mesmo de retornar, eu tive uma reunião, né, com o meu pastor, meu pai espiritual, que é Keith Butler. Ele não era o pastor de Londres, mas ele foi o apóstolo que plantou a igreja lá. E de vez em quando ele viajava para lá para ver como estava a obra, né? E numa dessas viagens ele disse que queria ter uma reunião comigo, né? E aí, quando eu estava na reunião, ele disse que tinha planos, né, de abrir uma escola bíblica chamada Palavra da Fé, que é bem em linha, né, com o que o Rema ensina, né? As matérias são bem parecidas, inclusive o Rema dos Estados Unidos aceita os alunos, né, da escola dele, inclusive a gente tem ministros lá que foram do meu pastor da igreja e fizeram a Escola Bíblica Palavra da Fé, que são funcionários e trabalham, inclusive, lá no Rema, né, em Tulsa. E ele queria implantar essa escola aqui no Brasil, né? Então, eu vim a entender que Deus estava falando para mim, né, para eu voltar para o Brasil, e eu não queria voltar desconectada, né? Eu tinha achado a minha igreja, estava servindo lá na igreja local, né, na Word of Faith, que foi implantada por ele. E quando ele me disse isso, eu entendi, né, que Deus já estava falando comigo que era só um encaixe. Então, eu vim para o Brasil como uma missionária, né, da igreja, sendo paga, né, pela igreja, para vir para o Brasil instituir a escola, né, Palavra da Fé em BH. Então, nós chegamos a ter alguns alunos, nós tivemos cerca de 60 alunos, né, registrados, tendo aula. Eu era a diretora da escola, eu dava aula também. O diretor de missões da nossa igreja, do nosso ministério, vinha, às vezes, para dar aula aqui. Então, eu traduzia ele, né? Foi assim que eu comecei a traduzir, né? Comecei a traduzi-lo na varanda da minha casa como aulas demonstrativas para a escola bíblica que eu vim para o Brasil implantar, lá em Belo Horizonte. E depois disso, quando eu cheguei, né, passado um tempo, ele me liga, né, o meu pastor me liga, Keith Butler, e diz, olha, eu estava conversando com Ken Jr., né, Ken Jr. é o pastor Reagan, né, e ele me disse que tem um Rema aí no Brasil, só que eu não sabia, né, a única coisa que eu sabia do irmão Reagan era aquilo que eu havia aprendido da escola em Londres, né, então eu não sabia nada a respeito do Brasil, estava 8 anos fora, não tinha entendimento como é que estavam as coisas aqui no Brasil, tinha acabado de chegar por alguns meses, né? E aí ele falou, olha, eu quero que você veja, então, porque eu quero que você tenha uma reunião aí com os diretores. Aí eu fui, né? Ele me passou o e-mail de Mama Jen, na época, entrei em contato com ela, né? O Ken Jr., né? O pastor Reagan, tinha conversado com o pastor Bud e Mama Jen já, falando, né, que Keith Butler tinha uma escola aqui, que queria se conectar com eles. E aí foi assim, eles nos convidaram, né, para 2006, eu ainda lembro, foi Caramba, que num massa. hotel em Santa Mônica, mas ali perto de Guarulhos, né? E a gente foi para conhecer o ministério, para conversar com o pastor Bud de perto, né? E aí, depois desses dias de conferência, nós viemos, fui eu, Stefan, né, que era um missionário que estava morando em BH, que tinha vindo, né, dos Estados Unidos, e o diretor de missões que vieram para a gente ter essa conversa, né? E aí, dentro da conferência, eu me lembro que eles fizeram uma reunião, né, nos apresentaram, né, o crescimento do Rema, que já era, naquela época, em 2006, já era um crescimento extraordinário, né? Todo o sistema, né, o SARA, tudo como acontecia. E aí, depois dessas reuniões, a gente veio, né, ficamos aqui na casa do pastor, na granja, né, do pastor Bud, Mama, conhecemos o ministério, né, conhecemos a estrutura, né, do Rema, que era na Prata ainda, vimos a igreja, né, que estava em construção, e mediante a tudo isso, né, cada um de nós enviou relatórios, né, para o meu pastor, do que vimos, do que ouvimos, né, do que testificamos. E aí, baseado nesses relatórios, ele decidiu não continuar com a escola bíblica, né, em BH, até porque
Manassés iria começar o Rema, né, no ano seguinte lá em BH. E o meu pastor disse, não, se o Rema está aí, está fazendo um excelente trabalho, a gente tira o nosso time de campo e deixa que eles assumam, porque eles já estão aí, já fazem. E assim, meu pastor, ele é muito ético, né? Ele não entra em nenhuma cidade, né, onde o Rema já está operando, né? E aí eu iria voltar, na verdade, para a Inglaterra, ou iria ser enviada para o Canadá para ajudar na abertura de uma igreja lá. E foi nesse meio tempo, né, que Mama Jen me perguntou, né, se eu não tinha o desejo de ficar no Brasil, né, e tal, e realmente eu tinha, né, aquela voz, aquela direção de novo me dizendo, você não deve sair do Brasil, você não deve sair do Brasil, mas eu assim, Senhor, né, eu sou sujeita à autoridade, né, o meu pastor me dizendo, seja o que ele for, é para lá que eu vou. Então, o Senhor converse, fale com a minha liderança, né? E aí, Mamadina entrou em contato. Eu me lembro que eu fui, né, para uma reunião nos Estados Unidos em dezembro de 2006, no final de dezembro. E quando eu cheguei lá, o meu pastor disse, olha, eu quero que você se mude para Campina Grande, que você sirva a Buddy Jen da forma que você precisar, da forma que eles precisarem, né? O que eles precisar que você faça, sirva a eles. Eu quero plantar você, né, no ministério lá. Eu quero que você seja uma semente para ajudá-los naquilo que eles precisam. E aí foi assim, né? Em janeiro de Que bênção pra 2007, gente, que bênção, que foi semente, uma honra, né, Meu para mim, Deus. claro. Em janeiro de 2007 eu vim para conversar com Mama Jen, ver o que é que eu iria realmente fazer, né, o meu trabalho e tal, e também conhecer um pouco da cidade, porque a gente tinha vindo muito rápido aqui em Campina. Eu tinha que olhar apartamento, casa para morar, esse tipo de coisa. E aí, em fevereiro de 2007, cheguei de Malicuia para Campina Eita, Grande. que legal. E a Nancy? Ô, Nancy, Bom, Nancy? a conexão com a pastora Nancy, né, na verdade, veio por essas honras que eu tive de traduzir no ministério, né, fazendo o trabalho de interpretação, assim como ela, o pastor Mark Hankins, né, pastor Scott, e tantos outros, né, que eu tive a honra e o ministério me confiou me deu essa confiança de traduzir esses homens de Deus e houve uma conexão, né, com eles, assim como eu tenho uma conexão muito forte com o pastor Scott Webb, né, com a pastora Nancy também, da mesma forma, e é uma grande mulher de Deus, eu assim, aprecio a unção, né, de Deus que está na vida dela, mas eu sou muito grata a Deus, né, por essa conexão que eu tive com o Ministério Verbo da Vida, né? Eu costumo dizer que foi aqui no Verbo, né, com as oportunidades, né, que tanto pastor Bud, Mama Jenny e o próprio Guto, né, me deram, que eu cresci como ministra, né? Cresci Ô, na Sheila, palavra. o, E aí? o, o, o ministério de Nancy deu uma decolada depois que o esposo dela foi para o Senhor, né? Ela deu É uma verdade. virada no ministério. Que coisa interessante, né? Eu vi o testemunho que ela deu aí, acho que foi na conferência, acho que foi você mesmo que traduziu ela, né? E ele Uhum. tinha deixado uma dívida bem forte aí, mas a confissão da palavra, né? Ela é Crer e uma, falar, ela é uma meu mulher de Deus, fibra, admirável. E assim, ela já compartilhou algumas coisas fora do púlpito, né? Em que sim, dos últimos 3 anos, ela percebeu um aumento, né, dele, chamando ela, né, quando estava pregando, ele pregando, chamava ela e impunha as mãos sobre ela, né, liberando da unção que estava sobre a vida dele, né? Então, eu sim. acredito que houve uma transposição mesmo, né? Uma transmissão de unção para ela Assim como foi continuar. assim como foi de Pastor Band para o apóstolo Guto, né? Com certeza. Aconteceu com ela também, né? O É ministério também verdade. deu uma decolada. E que coisa boa, né? A pessoa tá colada com esse. De vez em quando você vai lá, né, Sheila?
na É, eu, conferência, alguma coisa assim, de eu ano em tive ano? Algum... a honra, ela me convidou uma vez para participar de uma conferência do Espírito Santo que ela faz no início do ano lá. Uau! E eu fui, né, para a igreja dela, meu Deus, eu recebi muito. Eles são Imagino. maravilhosos, né? É fantástico. E eu estava lá, e aí ela falou assim: Olha, eu acabei de comprar uma casa, né? A casa tinha sido da Aimee Semple McPherson, né? Que foi um castelo, na verdade, Sim, que a sim. irmã Aimee havia construído, né? No início dos anos de 1900, alguma coisa. E era para lá que ela ia quando ela saía das cruzadas de cura e tal, e era da quadrangular, né, essa casa, e ela havia comprado. Aí ela me perguntou, né, você quer conhecer, né, essa casa? A casa Caramba! que foi da Aimee, onde ela ia, né, descansar depois das cruzadas de Ei, cura, que com pense numa amiga, certeza. você tem uma É... amiga lá. Aí, Eita, assim, senhor. que Tem que coisa andar contigo. maravilhosa. Olha, tinha um quarto lá nesse palácio, é um palácio, né? Assim, a irmã Imagino. Aimee, ela tinha uns gostos, né? Um gosto bem peculiar. Então, tinha Sim. uma área da casa, da sala, e a pastora Nancy estava fazendo reformas, né? Mas eu peguei, vi a casa antes dessa reforma. Então, assim, tinha uma sala de jantar com papel de parede escuro, negro, né? E eles disseram assim: olha, isso aqui estava desde quando a Aimee quis deixar assim, né? E aí eles me levaram para o quarto de oração dela, né? Ainda havia a cadeira onde ela sentava e se ajoelhava para orar, né? Assim, um quartinho onde eles guardavam as muletas, as cadeiras de rodas, né? Que nas cruzadas dela pessoas levantavam, né, das cadeiras e eram curadas. E esse quartinho na casa dela era um lugar onde eles deixavam, né, acumulavam, né, essas coisas. Então, assim, ter ido lá, né, e participar disso, e foi né, a igreja quadrangular foi onde eu me converti, né? Quando eu fiz ITQ, que foi um Ah, instituto teológico, né, quadrangular, no início da minha conversão, é, aqui. o trabalho que eu fiz, Tira né, também da dos anos biografia escotando foi na da própria conferência. Aimee, né? Então, assim, eu tinha Ah, muito conhecimento da vida da irmã Aimee, porque ela é fundadora do Evangelho Quadrangular, de onde eu havia, né, inicialmente me convertido, né, e tinha, né, lido livros dela, porque a gente precisava fazer, né, tipo um TCC no Instituto, no ITQ, né, no Instituto Bíblico da Quadrangular, e estava eu ali dentro da casa da mulher, né? Então, assim, foi caramba, que tremendo. E são experiência. conexões divinas, né? Eu acho que a minha conexão com o pastor Bud, Mama, com esse ministério, foi uma conexão divina, realmente. Eu prezo muito por isso, né? Eu sou muito agradecida, muito honrada, né, pelo ministério de ter dado essa chance de poder fazer parte Aham. dessa história maravilhosa. A gente estava ouvindo, eu sei que você estava lá na live, né, com Sim, a Apóstolo Guto e a diretoria. Meu Deus, que coisa maravilhosa é a história, né, do início do Verbo da também Vida, de como nossas tudo antigas, começou, da por simplicidade, favor. né, dos homens de Deus, da forma como eles avançaram em coisas tão pequenas, né, em tantos impedimentos Sim, no início. Então, assim, isso é muito inspirador, né? E eu fazer parte, mesmo não sendo, né, criada nesse ministério, mas fazer parte disso, né? De poder contribuir com a obra de Deus aqui no Brasil, com o verbo e daqui para outras nações, é uma fica coisa que me dormindo deixa mesmo. emocionada, né? Às vezes. Isso, isso. Bom demais. Ei, Sheila, me conta aí, você ficou tão perto desses homens, né? Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito, e o nosso pastor também, né? Pastor Bud, acho que é assim que o pessoal fala. Você já levou algum puxa-voto de orelha dele? Conta aí alguma experiência com ele aí. Olha, E pastor traduzir ali, né? Bud, É sério, viu? olha, Conta alguma pastor coisa engraçada aí com ele. Rapaz, olha, Pastor Bud, é assim, ele não é o meu pai espiritual, né? Meu pai espiritual é Keith Butler. Mas sabe, o Pastor Bud para mim é aquele tio bem chegado, né? Que é como um pai Ah, para você,
né? Que cuida Sim, de você quando o seu pai não está presente. Eu tenho essa sim. sensação com o pastor Bud, né? Apesar de não ter sido discipulada, né? De não ter crescido ao redor dele, mas Deus me deu a honra de poder conhecê-lo, né? E fazer parte um pouquinho da vida dele, do contexto, né? De vida dele. Pode isso. E eu me lembro, né? Às vezes eu chegava lá na casa dele e aí, na hora de ir embora, né? Eu falava, pastor, eu tô indo, né? Aí ele falava, amém, irmã, vá mesmo, porque se você não for, você não pode voltar. Então, assim, é muito espontâneo, né? Ele é maravilhoso demais. E aí, quando a gente estava na casa dele, né, por algum motivo, eu estava participando, eu até fiquei hospedada lá algumas semanas, e aí eles fizeram a salada mexicana, né? Não sei se você já comeu, né, da salada mexicana, né, que ele proporcionava lá. E aí, rapaz, toda vez que tinha salada mexicana na casa dele, ele me chamava, né? Às vezes ele estava no ministério, né? E aí ele falava, menina, vamos almoçar lá em casa, tem salada mexicana. E aí eu ia, né? Eu ia, né? Aí às vezes ele não me encontrava, ele me ligava, olha, hoje tem salada mexicana. Só que a questão toda é que eu não gostava da salada mexicana, cara. Eu ia. Menina! Aí como tu fazia Você para enganar acredita? ele? Ô, gente, eu ia comer, meu amigo. Eu ia. Ó, gosto de salada mexicana desde pequenininha. Não tinha disso. Mas, Sheila! Aí uma vez, né? Pastor Bud era uma piada. Uma vez, saindo da igreja, né? Pastor Bud falou. E aí, vai comer em algum lugar? Aí eu falei, não, pastor, se o senhor está indo comer em algum lugar, eu vou contigo, né? Aí ele falou, eu estou indo lá para o Sabor de Mel, né? Que tem um trailerzinho aqui em Campina. Para quem não é de Campina, viu, minha gente? Falar nisso, um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. Um Tem o pessoal beijão do aí. Chile aí também. O pessoal, olha que bênção. Um beijo aí. Não dá nem para falar de nomes aí, todo mundo, né? É, Aí, muita aí, gente. aí, pastor, ele disse, eu tô indo lá pro Sabor de Mel, né? Um trailerzinho que tem ali, né? Que ele gostava muito dos É aqui sanduíches de pertinho lá. de casa, aqui é É, aqui pertinho. frangão com bacon, era o favorito dele, né? É desse tamanho o sanduíche. É, o sanduíche é top. A gente ama aquele sanduíche, muito bom. Aí, É do irmão Ricardo. o diferencial do Sabor de Mel, né? É que você não precisa entrar, você come no carro mesmo. Eles trazem uma bandeja, coloca na sua janela, né, do seu carro, né? Isso. E aí, E aí você come lá. Aí esse dia eu estava dando carona para Magliana, né, minha amiga. Aí eu falei, olha, Magliana, pastor Bud chamou, né, para ir comer com ele, com mama e tal, né? Você quer ir? Vamos, né, tal. E ela, nossa, que honra, né? Sair com o pastor Bud, né? Aí quando chegou lá, né, o pastor Bud estaciona o carro dele de um lado, eu estaciono o carro do outro lado. Aí a gente pede, né? Ele pede a comida dele, o sanduba dele, eu peço o meu, a gente come lá. Aí no final, né, para sair, ele dá tchau, né, com a mamãe dele, vai embora. Aí Magliana, eu nunca vi isso. Como é que a pessoa convida a outra para sair para comer, mas cada um fica no seu espaço, né? Cada um fica dentro do seu carro. É onda, viu? A Sovande era uma piada, né? Mas assim, só de ir, né? Ser chamada por Oh, ele para comer um sanduba do lado do carro dele, não precisava falar nada, meu amigo. Eu estava lá é, agendada. E olha, eu só vou te tá falar, perto dele já. com certeza. E eu não me lembro às vezes, né, que eu comi salada mexicana sem querer. Teve uma vez que ele falou assim: olha, pegue mais, você pôs muito pouco, pegue mais. E eu, sim, senhor, pastor Bud, sim, senhor, vamos comer. Aí tu ficava só conversando para passar o tempo e nada de comer, né? Não, eu comia, né? O que eu punha Comia no mesmo. prato, eu comia, com certeza. Eu tô te falando, eu não gostava.
mas eu comia só porque ele achava que eu gostava. Então, meu amigo, se ele faz. Ah, meu Deus. Mas assim, Pastor Abraão, eu te digo, toda vez que tinha essa comida, se eu tivesse na cidade, ele me chamava e eu ia, Vem. né? Que eu não ia, né? Eu não ia dizer não pro Pastor Bud, né? Aham. Vamos lá, meu Tá amigo, vamos certo, comer dessa comida aí, tá tudo tá certo. certo. Mas era uma Sheila, honra. e esse tempo todinho que você tá aí, quantas profetadas já chegaram para você? Deus está enviando um varão para você. Filha, falo Olha, o contigo pior nessa mesmo não é noite. isso. O pior não é isso. O pior Recebesse. é dizer, eis que te digo, eu sou o varão da tua vida. Essa foi pior. Essa foi triste, é isso que está dizendo. O pior é isso, amigo, entendeu? Mas aí você tem Isso que... aconteceu nas conferências, foi, Sheila? Não, foi em cultos normais mesmo, sabe? Mas já aconteceu mais de uma vez e aí você fica num estreito. Eis que te digo, eu sou o varão da tua vida. É. Olha, Cida tá rindo aí, mas Cida, vou te falar, viu? Depois eu quero uma dicasinha das meninas, né, no privado, como é que sai desse estreito, minha gente. Mas olha, eu já ouvi muita profetada, viu? Já ouvi muitas que não diziam muito a meu respeito, mas dos outros, né? Quando eu me Ah, converti, eu era da oração mesmo, né? Eu me converti num domingo na igreja, no sábado seguinte eu já estava subindo rapaz, o monte para orar. Sheila, eu tô vendo um negócio aqui, os homens saíram da live, só tem mulher aqui, viu? E pode O carro ser. da senhora aqui, só a mulher vem tudo pra cá, ó. Até Janaína chegou aí, meu Deus do céu. Mas tem Eu vou homem sair, vou aí, botar a ó. Ianesca. Tem Everton, tem Ever- Tonzinho. Everton tá? Apareceu já. Então já deve ter passado aí. Depois que eu falei. Eu vou botar a Ianesca aqui para ficar com você aqui, porque só tem mulher aqui conversando com Meu amigo, você tem aqui. não, ó. Tem Nuno aí, ó. Nuno Marcos Ó, de Nuno. Angola, Eita aí, apareceu. ó. Olha Ó, aí. ó, ó. Elza Guilherme. Guilherme É tá que eles aí? estão Tá. caladinhos, viu? Eles estão Ah, caladinhos. ah. Nunes é de Angola, é? Nuno Sete Nuno Marcos aí é angolano. é de Angola, ele botou a bandeira aí, olha, coisa É. boa. Sim, aí tu fizesse o quê, Sheila? Fizesse o quê? Quando o cara chegou, eis que eu te digo que você é minha. Ó, o apóstolo, que conversa é essa? O apóstolo chegou de novo, ó. Olha, mas a profetada pior mesmo que eu já ouvi foi quando como eu estava te falando, né? Eu me converti num domingo na igreja, no sábado seguinte eu já estava subindo um monte, né? Com os profetas para orar, né? E eu não tinha ideia de nada, né? Do que era, nada. Me chamaram para orar, eu fui, né? Tava com sede de Deus, queria mesmo era conhecer Deus, né? Deus. Aí numa dessas noites que eu subi, né, no monte, aí você se espalhava, cada um ficava num canto, né, e de vez em Ah, quando vinham uns vasos era. e ajuntava o grupo para orar e não sei o quê. Aí, aí tava Terra! lá, aí tava lá um retretré, né, umas pisadeiras lá, uns chachados de Jeová. É Aí desse jeito. Aí chegou o profeta lá, levantou a voz e disse: Assim diz o Senhor. Aí quando fala assim diz o Senhor, Ui, você sabe, né? Tudo é, para, é, né? Todo mundo se aquieta. é. Aí a irmã, né? Era uma profetisa. A irmã disse: Geraldinho, Geraldinho, seu sem vergonha, conserta-te na minha presença, senão eu te pego. Foi desse jeito. Geraldinho, Geraldinho, seu sem vergonha. Não te pego, é? Essa é peso, viu? Olha, Essa e foi. naquela época, olha, o pessoal não acredita, mas eu te digo, é verdade. Eu estava lá e eu ouvi. O pessoal não acredita, né? E naquela época eu não tinha conhecimento, né, da palavra, né? E aí eu falei, meu Deus vai pegar Geraldinho.
Zé Geraldinho, se Geraldinho. conserta aí, meu amigo. Porque Deus vai te pegar, né? Ai, meu Deus do céu. Ei, Olha, Guto já eu já botou no... vivenciei. Eu já vivi tanta Foi? coisa no mundo, tu não tem ideia. Compartilha aí. Pode contar essa história. Tem 20 minutos Teve uma ainda, irmã, depois você traz uma palavra. teve uma irmã orando Travou um perto pouco. de mim, né? Ela orando em línguas e tal, orando bastante e tal. E aí ela falou: Meu Deus, eu tenho uma visão de fogo, eu estou vendo fogo, né? Aquele retreté todo, não sei o quê. Aí daqui a pouco aparece uma irmã e fala assim: Irmã, não é fogo, não, é alguém que está pondo fogo lá na mata e passou aqui com um galho de fogo na mão. Ai, é Já cada um que vivenciei aparece. coisa, meu amigo. Já vivenciei. A Eu tô última, vendo. essa é a saideira, a última para acabar essa história de monte, viu? Teve uma irmã, uma profetisa de novo. Eu subia muito com as irmãzinhas da minha igreja, sabe? As senhorinhas mais velhas, né? Que eu me identificava mais com elas, né? Elas eram mais de oração, sabe? Mais tementes a Deus, né? E eu, 15 anos de idade, imagina aí. Aí a gente Caramba. subimos com o departamento de senhoras para Ó, orar lá pastor João no. dizendo que eu era assim. Pastor João dizendo que eu era assim também. Ele também era da Assembleia. Ele era do monte também. É o Tem uma galera retrocé. do Verbo da Vida que era tudo do monte também. Essa história de monte a gente sabe bem direitinho como é. Conta, Rapaz, Sheila. olha, mas eu tô zoando aqui, mas eu já tive muita experiência tremenda no monte, viu? Não é por nada, não. Mas a gente sabe Mas hoje que não é encanto nenhum, né? É o espírito em você. Mas, rapaz, eu já tive aí uns encontros tremendos, viu? aí, Mas aí tu foi com as irmãs. foi. Aí eu fui com as Você... irmãzinhas, departamento de senhoras da igreja. Aí começou a trovejar, o tempo fechar. E era um monte que você via a cidade de Belo Horizonte quase que inteira naquela época, né? Hoje já Uau! está bem construído, muita coisa. E aí Sim. começou a trovejar, começou a ventar muito. E aí uma das irmãs falaram: Irmãs, né, vamos, né, encerrar a oração, vamos descer, porque vai começar a chover. Aí uma profetisa se levanta no meio e diz: Deus me falou. Ela era a Ui. profetisa da igreja, conhecida, né? Sim. Não se movam deste lugar, porque este lugar é terra santa e eu estou aqui no meio de vós. E não se preocupe, porque não choverá. E aí, né, Deus falou, né, não vai chover, todo mundo ficou na Acabou-se. boa, né? E eu lá, né, agarrada, né, assim, olha, um frio, porque começou a ventar, a gente pegou as irmãs, né, cada uma aqui, com as irmãs do lado e a do outro, orando, né, orando em línguas, e aquele negócio. Cara, de repente, veio um toró. Olha, a gente se molhou todinha, mas tinha tanta água, tu não sabe, o pior foi, depois que a gente, e as irmãs lá, né, orando, com aquela chuva forte Imagina. mesmo, relâmpago, aí, cara, quando a gente desce do monte, tudo seco. Não choveu lá embaixo. Não choveu lá embaixo. Eu fiquei sem acreditar, sinceramente. Falei, não é possível. Deus se enganou. Eu acho que Deus choveu só ali, só para mostrar. Essa profeta aqui é falsa, viu, minha gente? Amigo, era para dar uma surra dessa profeta, viu? Mas nós tudo sem conhecimento, ia fazer o quê? A profeta falou, meu irmão, tá falado. Mas olha, Muita foi coisa, muita resenha. O apóstolo, demais. ei, indo dos profetas para o apóstolo Guto aí. Ele já te botou em algum estreito? Não. O Guto? Não, Guto não me colocou, não, no estreito. Eu acho que foi uma vez só. Ele estava ministrando, né, lá para o ministério todo.
E aí ele olhou bem sério para mim, né, falando para reduzir a velocidade, né, na estrada. E ele falou: eu estou falando com você, viu, Sheila? Diminua a velocidade. Eu falei: eita, Jeová. Aí agora nós temos que diminuir. Aí de 160 a gente baixou bastante, sabe? Legal demais. Sheila, minha amiga, me diga uma coisa. O que Deus tem colocado no teu coração para esse tempo, para essa estação, para o povo de Deus, o que é que Deus tem falado contigo? Ou talvez até um livro que você possa indicar. Olha, eu na verdade... Diga. Não, justamente isso. Okay. Eu quero saber o que está no teu coração, do que Deus tem colocado no teu coração. Amém. Olha, eu até tenho 2 livros para indicar. O Poder Secreto da Alegria, de Mark Hankins. A gente precisa de alegria nesse tempo, viu, galera? Tem que rir muito. Porque tudo que o diabo quer é que você sente, se preocupe, chore, entre em depressão, né? E é esse o tempo que a gente tem que se levantar realmente, né? Com a alegria. O pastor Mark Hankins, ele faz uma citação que nem é dele, na verdade é de C.S. Lewis, né? Ele diz que a alegria é um negócio sério nos céus, né? Deus, ele vê como um assunto sério, né? E ele fala mesmo, né? Quando Deus quer agir, né? Quando os céus querem agir, quando Deus quer agir em algo sério, né? Ele começa pela alegria, né? Então, a alegria a gente tem que levar a sério mesmo, né? De vez em quando parar o que está fazendo, né? Deixar que o diabo, né, impedir que o diabo, né, te atole com tantas coisas negativas que a gente tem visto e dê mesmo risadas e gargalhadas, né? Eu me lembro o próprio pastor Bud dizendo, né, o testemunho dele ter sido curado, né, de pedra nos rins, rindo, sentado no vaso, né, com muita dor, né, com lágrimas nos olhos. Mas ele, pela fé, começou, mesmo sem querer, mesmo sem, né, sem sentir nada, né, para se alegrar naquele momento, mas ele começou pela fé e ele disse que, de repente, a alegria veio mesmo, a alegria surgiu, e depois tudo que ele ouviu foi as pedrinhas caindo no vaso, né, na cerâmica do vaso. E é algo extraordinário, né? A alegria é uma coisa sobrenatural, é uma arma que nós temos e que precisa ser usada nesse tempo, né? E além desse livro, eu tenho esse aqui, ó, Fé e Confissão, né, de Charles Capps, que é fantástico, né? Esses 2 livros eu recomendaria bastante. E sabe, a gente está vivendo, ó, o mundo chama, né, esse tempo de crise, né? O mundo chama de crise. É crise econômica, é crise política, é crise na saúde, né? Crise de vários aspectos. Mas em momentos assim, né? O medo tenta penetrar o nosso coração e a gente tem que entender. Nós não fomos gerados no medo, né? E nem do medo. O medo não tem domínio em nós, né? O medo é um espírito, né? Que se você der, né, abertura, ele vai, né, te agarrando, né, te paralisando. Então, a gente pode olhar essa situação de 2 formas, né? Ou eu vou levar esse assunto da alegria de forma séria e vou me alegrar, né, em linha com o que Deus diz, né? Ou eu vou sentar, eu vou chorar, eu vou ficar deprimido, eu vou ver que não tem como, né, sair dessa. Então, a gente tem 2 opções. Ou você senta e chora e fica deprimido, ou você vê essa oportunidade, né? Vê esse momento como uma oportunidade, como um convite mesmo para viver milagres, sabe? Nós estamos em um tempo, né, que tem que ser Deus operando, tem que ser Deus agindo, né? É como aquela pessoa diz, né, para o pastor no aconselhamento: pastor, olha, eu estou numa situação que só Deus, né? E aí o pastor fala: rapaz, está no melhor lugar, só Deus realmente, né, pode operar e fazer algo a nosso favor. Então, eu me lembro daquela passagem em 1 Reis 17, né, que estava tendo a seca
E aí o Senhor fala para Elias, né? Vá para o ribeiro de Querite, porque ali eu vou te sustentar. E Elias vai, e ali a Bíblia diz que ele recebia a carne. Deixa eu só usar o meu copinho, peraí. Limpar minha garganta. E ele bebia, né, do ribeiro, da água do ribeiro, os corvos. Diz aí. Renato tá dizendo que eu tô muito sério aqui. A glória a Deus aí, Abraão. É porque Chile tá ministrando. Pode rir, meu pastor. Ria, Vai, mas fala. sério. E como? Continua. E aí a Bíblia fala que passado alguns dias, né, esse ribeiro se seca, né? E então essa provisão que Elias ali tinha já não tem mais. Mas é interessante a gente perceber que no versículo 7, 1 Reis 17, 7, né, a Bíblia fala que o ribeiro se seca porque não chovia sobre a terra, mas no versículo 8 diz, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, ou seja, quando houve a necessidade, a palavra de Deus imediatamente se levanta, né, para trazer uma direção para Elias, para trazer uma nova forma de provisão. E qual era a nova forma de provisão para Elias? Ele deveria sair dali e ir para Sarepta, porque Deus já havia ordenado uma viúva para sustentá-lo. Então, nós estamos vivendo dias em que aquela forma de sustento que antes era conhecida, que era tão confortável para nós, não será mais assim. Né? E Deus não quer que a gente senta e chora né, na margem do ribeiro de Querite porque a água secou. Deixa eu te dizer, pode ser que esse tipo de provisão de Deus tenha se secado, né? Mas Deus está levantando uma nova forma de provisão. Né? Deus ele está levantando uma nova forma, né, de trazer suprimento, de fazer coisas chegarem na sua vida. Né? Então, quando Deus ele fala para Elias, olha, levanta-te e vai. Deus está dizendo, ei, eu não quero que você fique aí chorando porque os dias bons acabaram. Eu não quero que você fique aí lamuriando ou murmurando porque estava tão bom, tão confortável, né? Eu recebia os corvos aqui, eles me traziam carne, pão, né? Aqui, olha, o ribeiro estava tão pertinho, eu tinha água. Deus está dizendo, ei, eu estou providenciando uma nova forma de provisão. Eu estou fazendo você ir para um outro lugar, ou seja, nós temos que nos mover de acordo com a direção, de acordo com as instruções de Deus, e vai ser de forma sobrenatural. Então, imagina, Deus disse, eu preparei a viúva, ela vai te ajudar. Só que quando Elias chega na porta da cidade, ele vê essa mulher, ele até pede água, que é algo precioso naquela época, numa seca, a água era precioso. E ela tem até a disposição de trazer água para ele. Mas quando ele fala dela fazer um bolo e dá para ele primeiro, aí a situação é diferente. Ela fala, olha, deixa eu te dizer, eu estou fazendo o último bolo, eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer, porque não temos mais nenhuma perspectiva. Mas Deus não disse que ela era ordenada por ele? Deus disse, eu ordenei a uma mulher viúva para que te dê comida. Só que nem essa mulher até esse momento sabe disso. Né? Mas Elias, porque ele foi direcionado, foi guiado, no momento que ele chega na cidade, ele encontra aquela mulher. No momento que ele pede aquela refeição, né? Ela diz que não tem, mas Elias ele tem uma palavra de Deus. Olha, se você fizer para mim primeiro, vai ter para você e para o seu filho. E ela segura aquela palavra, né? Então ela vai e faz, a gente conhece muito bem a história, né? De ter provisão, né? De a provisão ter vindo, né? Para não só ela, mas também para a sua casa, para Elias, né? Então, nós vemos que mesmo essas pessoas que Deus já está levantando para nos ajudar, para nos favorecer, né? Talvez elas nem saibam que são ordenadas por Deus para fazer. Mas por causa da sua atitude de obediência, por causa da sua atitude, né, de andar em linha, em concordância com a vontade de Deus, seguindo instruções da parte de Deus, conexões divinas vão acontecer, o sobrenatural de Deus vai acontecer. E o resultado é o quê? Que não faltou farinha, não faltou óleo.
E como é que isso acontecia? Acontecia da forma como o profeta dizia. Ela fazia para ele primeiro e depois então fazia para ela e para a sua casa. Eu acredito que era assim. Todo dia quando ela ia fazer, ela fazia para o profeta primeiro, né? E depois para ela e para a sua casa, e havia provisão. E a Bíblia fala que eles se alimentaram dali por muitos dias, né? No versículo 15 diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Assim, da forma como ele instruiu a ela, faça primeiro para o profeta, depois você faz para você e para a sua casa. E quando ela seguiu essa instrução, a graça, a provisão de Deus veio. E olha só, Deus, né, ele estava provendo para o profeta, sim, mas ele também estava provendo para uma viúva, né, com um filho para criar, que não tinha condições nenhuma, que estava a ponto de morrer. Então, eu quero realmente injetar alegria, fé no seu coração, né? Esse não é o tempo da gente olhar com depressão, olhar a situação e dizer está tudo acabado. Não, essa é uma oportunidade que nós temos para viver o sobrenatural de Deus, se a gente crer, né? E se a gente se mover com as instruções que Deus tem dado, né? E a primeira coisa que Elias fala para essa mulher, quando ela diz que não tem como fazer, ele disse: não tenha medo. E eu quero dizer para quem está nos assistindo nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo. Deus é o seu Pai. Ele é o seu provedor. Ele vai fazer coisas, ele vai ordenar pessoas se preciso for. Ele vai trazer ideias inspiradoras, ideias inovadoras, né? Aquilo que você achava que era uma fonte de renda, pode ser que não seja mais, mas fique aberto para o sobrenatural de Deus, fique aberto e ligado para as instruções divinas que vão chegar na tua vida. Quem sabe com isso, né, o seu novo negócio se abre. Quem sabe dentro disso, né, a sua nova perspectiva de vida começa. E eu quero dizer aqui para todo mundo: tem crise por aí, é o que o mundo está dizendo, mas eu me recuso a viver em crise. Me recuso a viver em crise. Eu vou viver o melhor de Deus nesses dias. Porque nós temos Deus, nós temos a palavra, nós temos a alegria, nós temos a fé, aleluia, e nós podemos fazer o impossível acontecer nesse tempo. Uau! Uau, que bênção, que bênção. Aleluia, dá vontade de correr aqui, mas eu vou me segurar. Vamos ver, dá vontade mesmo. Amém. Vamos, nós temos, acho que 2 minutinhos agora, vai terminar, né? Temos 2 minutinhos para terminar. Vamos orar? Né? Passa rápido, né? Coisa boa. Você quer orar? Gostaria de orar? Podemos orar, Libera sim. aí que tiver no teu coração para orar pelas nossas vidas, para todo mundo que está aí. Eu acho que tem algo específico para ser liberado, mais do que já foi aí. Amém. Viu? Fica à vontade. Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de alegria, pela tua palavra que foi ministrada, enxertada em nosso coração, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor porque não estamos abandonados, não estamos largados no mundo sem esperança. Nós temos uma firme esperança, Pai. Nós temos a rocha da salvação, que é Cristo Jesus, em nosso coração. E por causa desta rocha, nós podemos nos posicionar firmes, entendendo, Senhor, que não podemos ser abalados. Não seremos abalados por nenhuma situação, por nenhuma circunstância, porque nossos pés estão firmados em Ti, na Tua palavra, Pai. Nesse momento eu oro por cada um que está nos assistindo, eu declaro firmeza, eu declaro fortalecimento, eu declaro a bênção do Senhor acontecendo na vida dos Teus filhos, eu declaro rompimentos sobrenaturais, a graça do Senhor. Eu declaro provisão sobrenatural acontecendo de todas as formas para os teus filhos, Pai. Que eles desfrutem de grande abundância, de grande alegria, de grande rompimento.
E nós oramos assim, liberamos fé sobre isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No tempo certo. Obrigado, minha linda. Obrigado mesmo.